Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, alguns anos atrás eu tirei todo o meu dinheiro do Tesouro Selic e nesse vídeo eu vou explicar o porquê dessa decisão. E basicamente esse vídeo será dividido em três partes. Primeiro eu vou explicar o que é e como funciona o Tesouro Selic e por que ele seria considerado atualmente o investimento mais seguro do Brasil. Na segunda parte do vídeo eu vou explicar por que eu tinha dinheiro no Tesouro Selic e por que hoje eu não tenho nenhum real no Tesouro Selic. E na terceira parte do vídeo eu vou mostrar algumas alternativas bem melhores do que o Tesouro Selic para você considerar, não para você investir, mas apenas considerar um investimento. E para você que já sabe que esse vídeo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, você ainda não me conhece, espera ter alguma informação nesse vídeo ser útil para você e aí sim você deixa o seu gostei, beleza? E eu gosto sempre de lembrar que eu tenho um grupo de comunicados no WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue acessar esse grupo, é totalmente gratuito e lá você recebe notícias, comunicados, informações relevantes sobre o mercado financeiro, além de ter uma proximidade maior comigo. Muitas pessoas, inclusive, utilizam esse grupo para me chamarem no privado e assim tirar algumas dúvidas sobre investimentos. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic nada mais é do que um dos investimentos dentro do programa Tesouro Direto. E o programa Tesouro Direto foi criado em 2002 em parceria com a B3, a nossa bolsa de valores, para que pessoas físicas pudessem investir e financiar a dívida do país. E como você consegue ver aí, dentro do programa Tesouro Direto, nós temos vários títulos e além desses existem outros também. O investimento mínimo no Tesouro Selic, como você consegue ver, nesse momento gira na casa dos R$ 159 para R$ 160. E atualmente os títulos disponíveis do Tesouro Selic têm vencimento em 2028 e em 2031, ou seja, 3 e 6 anos. E o Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros do país e um dos melhores para você deixar a sua reserva de emergência. E por que ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil e um dos melhores para reserva de emergência? Basicamente porque na renda fixa nós temos três riscos: risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. Explicando cada um deles, primeiramente o risco de liquidez. O risco de liquidez nada mais é do que a impossibilidade de você resgatar o dinheiro agora, talvez porque o seu dinheiro está preso em uma aplicação onde o resgate ocorre só no vencimento. Nesse caso, o Tesouro Selic não te oferece esse risco, já que a liquidez ocorre em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Outro risco seria o risco de mercado, que seria o risco da oscilação nas taxas gerarem um prejuízo para você. E explicando de uma forma bem resumida, nós temos dentro do programa Tesouro Direto vários títulos: os pré-fixados, IPCA e os títulos pós-fixados, que seria o Tesouro Selic. E os títulos pré-fixados e IPCA+, sofrem com um efeito chamado de marcação a mercado. Esse efeito faz com que a variação nas taxas dos títulos resultem em uma variação no preço de venda atual dos títulos. Sendo assim, você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro vendendo o título antecipadamente. Então, mesmo existindo a possibilidade de resgate em qualquer momento, em D+1, em qualquer título, somente no Tesouro Selic você tem a garantia daquele valor, onde o efeito de marcação a mercado é praticamente zero. Como você consegue ver aí nessa imagem dos títulos do Tesouro Direto, todos eles em rentabilidade anual possuem uma taxa considerável, seja ela de 14%, 15% ou então 7, alguma coisa nesse momento, que seria no IPCA+. Porém, o Tesouro Selic possui uma taxa muito pequena de 0,06 e 0,11, uma taxa realmente bem pequena. E essa taxa ser pequena é o que faz esse título praticamente não sofrer com o efeito de marcação a mercado. Ou seja, o Tesouro Selic também não tem o risco de mercado. Se você quiser vender o seu título antes do vencimento, você vende ele no preço atual sem problema nenhum, sem deságio, sem perda. Resumindo então, nem o risco de mercado e nem o risco de liquidez você tem no Tesouro Selic. O que resta para nós agora é o risco de crédito, que nada mais é do que o risco da instituição falir e não te pagar o dinheiro. Como já foi explicado em diversas ocasiões aqui no YouTube, renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você faz para alguém, seja esse alguém uma empresa, um banco, o governo ou até mesmo uma outra pessoa. Quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o próprio governo. Quando você investe em um CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco. E o que tem mais possibilidade de falir? Um emissor que é um banco ou um emissor que é o próprio governo? Naturalmente é de se imaginar que o banco tem muito mais possibilidades de ter algum problema do que o próprio governo, que inclusive tem a máquina
máquina de imprimir dinheiro. Ou seja, bancos podem quebrar, empresas podem quebrar, pessoas podem ir à falência, já o governo, meu amigo, esse daí não quebra. E se quebrar, vai ser a última coisa que vai quebrar, e mesmo assim ele poderia, ao apertar de um botão, te pagar, mesmo que fosse uma moeda que já não vale muita coisa. Por isso nós falamos que também não existe risco de crédito no Tesouro Selic. E por não ter nem risco de crédito, nem de liquidez e um insignificante risco de mercado, nós consideramos o Tesouro Selic o investimento mais seguro do Brasil, o que não significa que ele seja o melhor. E agora nós entramos na segunda parte do vídeo. Por que eu tinha dinheiro no Tesouro Selic e agora eu não tenho mais? Bom, agora que você já sabe o que é o Tesouro Selic, talvez você me pergunte, Marco, mas por que então não faz sentido investir no Tesouro Selic? Por que você tirou o seu dinheiro do Tesouro Selic se ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil? E na verdade eu não estou dizendo que não faz sentido, mas sim que para mim, que tenho 7 anos de experiência de mercado, não faz mais sentido manter a minha reserva de emergência ou qualquer dinheiro dentro do Tesouro Selic. Agora imagine uma pessoa sem conhecimento algum a respeito de investimentos, que não sabe nem o que é um CDB, uma LCI ou uma LCA, e o pouco que essa pessoa conhece de bolsa de valores é um primo distante que acabou perdendo casa e carro para a bolsa de valores, e ele nem entende que na verdade talvez esse primo nem estivesse investindo de fato, e sim se alavancando em algum tipo de instrumento financeiro. Uma pessoa com esse perfil, que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre qualquer instrumento financeiro, talvez a melhor coisa que essa pessoa possa fazer é investir no Tesouro Selic, porque se ela não fizer isso, talvez ela vai deixar o dinheiro parado na conta sem render absolutamente nada, o que seria o pior cenário, ou talvez essa pessoa investisse esse dinheiro na poupança, que também seria bem ruim em termos de rentabilidade, já que a poupança mal está ganhando da inflação. E se essa pessoa simplesmente tira o dinheiro da poupança e vai para o Tesouro Selic, ela sai de um investimento de banco e vai para um investimento de governo, ela sai de uma segurança menor e vai para uma segurança maior e ainda assim rendendo mais. Então ela aumenta a segurança e aumenta a rentabilidade. Para você ter uma ideia do que eu estou falando em diferença de rentabilidade da poupança para o Tesouro Selic, se nós considerássemos um investimento de R$100 mil em um prazo de 12 meses, considerando a taxa de CDI atual de 13,15 e a taxa Selic atual de 13,25, uma TR anual, que é a taxa referencial de 1%, que é referente à rentabilidade da poupança, nós teríamos aqui, considerando essa taxinha bem pequena de 0,11 no Tesouro Selic, que seria Selic mais essa taxa, como você viu anteriormente, você teria uma rentabilidade no Tesouro Selic de R$111 mil, isso daqui já é de forma líquida, ou 11,02% no ano, enquanto a poupança entregaria 107.224 ou 7,22% no ano. Então em um ano, só de investir no Tesouro Selic, você está ganhando em relação à poupança mais ou menos uns 4%. Então realmente a pessoa vai estar muito melhor investindo no Tesouro Selic do que com dinheiro parado na conta ou então com dinheiro na poupança. Então não é para todo mundo que o Tesouro Selic não seria um bom investimento. Ele é sim um bom investimento, ele só não é um bom investimento para mim nesse momento por conta de todo o conhecimento que eu tenho a respeito de investimentos e por terem opções melhores com pouco esforço. O motivo que me fez inicialmente deixar o meu dinheiro no Tesouro Selic foi simplesmente ter o meu dinheiro seguro, uma reserva de emergência em um local seguro. Mas com o tempo eu acabei descobrindo alguns CDBs de boas instituições que entregariam uma rentabilidade maior, principalmente naquele período onde a taxa Selic estava subindo bastante, sem contar no fator da liquidez que também era maior. E eu ainda permaneci por bastante tempo no Tesouro Selic esperando a alíquota de imposto de renda diminuir. Como você consegue ver aí, essa é a tabela regressiva de imposto de renda que incide na maioria dos investimentos de renda fixa, como em CDBs e no próprio Tesouro Direto. E resumindo essa planilha, com o passar do tempo você tem uma alíquota menor de imposto incidindo sobre a sua rentabilidade. Até 6 meses, se você efetuar o resgate do seu título ou ele atingir a data de vencimento, a sua alíquota de imposto é de 22,5% sobre os rendimentos. De 6 a 12 meses é de 20%, de 12 a 24 meses 17,5% e acima de 2 anos, acima de 24 meses, 15% de alíquota de imposto. Então quanto mais tempo eu esperasse, menos eu pagaria de imposto. E depois de um certo tempo, onde a alíquota já caiu para patamares menores, eu retirei meu dinheiro do Tesouro Selic e coloquei em um CDB de liquidez diária com uma rentabilidade superior. Sem contar o fator da liquidez que também era maior. E por que a liquidez desse CDB de liquidez diária era maior, se o Tesouro Selic não tem nenhum problema de liquidez? Isso acontece porque uma característica do Tesouro Selic é que você tem o resgate em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Se você solicita o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Mas existe uma possibilidade de você ter
o dinheiro dentro do mesmo dia. Se a solicitação de resgate for feita dentro de um dia útil, antes das 13 horas, você consegue esse dinheiro até as 18 horas desse dia, o que dá algumas horas de prazo até você poder pegar esse dinheiro e mover para onde você quiser. Isso é uma boa liquidez, mas se considerarmos a sexta-feira às 14 horas e você faz a solicitação de resgate na sexta às 14 horas, você só teria efetivamente o dinheiro na sua conta na segunda-feira, o que dá mais ou menos 2 para 3 dias de prazo, que não é uma liquidez muito grande se nós considerarmos uma necessidade financeira. Então, no CDB de liquidez diária, atualmente existem CDBs de liquidez diária que você consegue resgatar o dinheiro inclusive em finais de semana, feriados e tudo isso imediatamente. Se você solicita o resgate agora, você tem alguns segundos de prazo até o dinheiro estar disponível para você movê-lo. Então, é uma liquidez maior, por mais que no Tesouro Selic você tenha uma boa liquidez. E é justamente por essa hipótese do final de semana que eu sempre recomendei para pessoas que deixassem a reserva de emergência no Tesouro Selic, deixar também uma pequena parte, talvez 10, 15, 20% da reserva em uma conta corrente remunerada, em uma conta que rendesse alguma coisa ali. Então, por todos esses fatores, eu acabei substituindo o Tesouro Selic por uma outra aplicação que nesse caso era um CDB de liquidez diária que rendia mais. E agora, na terceira parte do vídeo, eu vou mostrar algumas alternativas de investimentos que rendem mais. E dentre essas opções estão algumas que eu optei quando eu fiz essa substituição. No geral, em investimentos com liquidez diária, você só vai encontrar títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI. E de investimentos pós-fixados atrelados ao CDI, que poderiam substituir o Tesouro Selic em relação à liquidez diária e serem de instituições seguras, nós temos no Banco Inter um CDB de 100% do CDI. Essa seria praticamente a mesma rentabilidade do Tesouro Selic. Marco, mas então por que você fez essa troca se a rentabilidade é a mesma? Porque o fator de liquidez não é o mesmo. Dentro do Banco Inter, você pode, nesse CDB de liquidez diária de 100% do CDI, resgatar o dinheiro em qualquer dia e até às 21h59 da noite. Então você tem um horário muito mais flexível do que no Tesouro Selic, onde você resgata em D+1 ou então no mesmo dia com várias horas de atraso. Além de ser bem mais acessível financeiramente, já que o investimento mínimo é a partir de R$1. Tem vencimento em 2 anos, então é um prazo interessante, você consegue, se deixar até o vencimento, ter a menor alíquota de imposto e também é assegurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que assegura até R$250 mil por instituição, caso a instituição venha a falir. Temos também o CDB do Banco da Ecoval de 107% do CDI, com liquidez diária e investimento mínimo de R$1.000. Não é tão acessível, mas se for uma reserva de emergência, R$1.000 é pouco dinheiro, você vai conseguir suprir esse valor tranquilamente e vencimento em 3 anos. Um outro investimento é o CDB do Banco Sofisa Direto, rendendo 110% do CDI, também com liquidez diária, investimento mínimo de R$1, vencimento em 3 anos. E outro seria no Banco BMG, que também rende 110% do CDI, com liquidez diária, investimento mínimo de R$50 e vencimento em 3 anos. Todos esses investimentos seriam melhores do que o Tesouro Selic em rentabilidade ou em liquidez. O Banco Inter em liquidez, os outros em rentabilidade. E agora o que não poderia faltar, nós fizemos a simulação de investimentos da poupança e do Tesouro Selic. Agora vamos simular esses CDBs de 107% do CDI, 110% e de 100% do CDI também, comparando com o Tesouro Selic e com a poupança. Então, já fazendo a comparação com o CDB de 100% do CDI, lembrando que a poupança ficou aqui com uma rentabilidade líquida de R$ 7.224 aqui embaixo, né? Temos aqui o Tesouro Selic com R$ 11.022, isso daqui com R$100 mil investidos, e um CDB de 100% do CDI, aqui tá falando que daria R$ 110.848. Por que daria um pouquinho menos? Porque essa calculadora não considera algumas coisas. Na prática, a rentabilidade do Tesouro Selic se dá não pela taxa Selic, mas sim pela taxa Selic Over. A taxa Selic que você vê no noticiário é a taxa Selic Meta, e a taxa Selic de rendimento do Tesouro Selic é a Selic Over, que é mais ou menos a taxa do CDI. Então, para isso, nós consideraríamos aqui 13,15% para achar realmente uma taxa mais parecida. E além dessa rentabilidade, que parece superior ao CDB de 110% do CDI, por exemplo, aqui está dando R$ 10.939, enquanto o CDB de 100% do CDI está dando R$ 10.848. Na prática, considerando a taxa da B3, que é uma taxa de 0,2% que incide em aplicações no Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA, essa rentabilidade ficaria praticamente na mesma, né? Então, mesmo você tendo esse 0,11% a mais na rentabilidade do Tesouro Selic, isso não significa que a sua rentabilidade vai ser maior do que um CDB de 100% do CDI, porque ainda vai incidir a taxa da B3 sobre todo o valor investido. Então, fica mais ou menos elas por elas, já explicando aqui. Agora, considerando o CDB de 107% do CDI, você teria uma rentabilidade
rentabilidade líquida de R$ 11.608, enquanto no Tesouro Selic mais ou menos aqui uns R$ 11.000, né? R$ 10.939. E aí, em 110% do CDI, você teria uma rentabilidade de R$ 11.933. Então, com R$ 100.000 investidos, de 107 para 110, um acréscimo aqui de mais ou menos R$ 300. E de mais ou menos R$ 1.000 em relação ao Tesouro Selic. E comparando com a poupança, é uma diferença realmente bem grande de rentabilidade, né? Chega a ser quase o dobro. Lembrando que algumas dessas instituições, como o Banco Sofisa Direto e o Banco da Ecoval, têm presentes para novos clientes, presentes em dinheiro, né? Então, você abrindo conta com o código de convite de um amigo, tanto no Banco Sofisa Direto quanto no Banco da Ecoval, você pode receber um presente de R$ 100 no Banco da Ecoval e de R$ 50 no Banco Sofisa Direto. Todos os detalhes dessas campanhas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E basicamente no vídeo de hoje é isso, eu espero que ele tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum parente, alguma pessoa que precisa dessas informações. Comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tiver, que na medida do possível eu vou te responder. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.